Olá pessoal, vamos então para mais uma aula do nosso projeto de extensão Equação na UEBJ. Bom, na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre como encontrar a função inversa de algumas funções dadas. A gente vai ver no final da aula de hoje que essa tarefa nem sempre é fácil, tá? Mas para algumas funções esse método pode ser bastante útil. Bom, então o primeiro exemplo que a gente vai apresentar aqui é essa função 3x menos 1. Então como que funciona o método para encontrar a função inversa dessa função dada, né? Bom, o método consiste em dois passos. Passo 1, passo 2. O passo 1 basicamente vai ser a gente trocar o nome das variáveis. Então você tem aqui a minha função 3x menos 1, está aqui, né? Y igual a 3x menos 1. E aí eu vou trocar o x pelo y, tá? Quando eu troco, eu obtenho aqui essa expressão. E o passo 2 vai consistir em isolar o y em função de x, tá? Então, quando você isola o y em função de x, você obtém x mais 1 sobre 3. E essa função aqui é exatamente a função inversa da função 3x menos 1. Bom, uma maneira de você verificar isso é você fazendo a composição, né? Lembra que uma função é inversa da outra quando você compõe. Então, deixa eu fazer aqui no canto. Então, quando você compõe, e isso te dá a função identidade. Ou, em outras palavras, se você faz essa composição aqui, f de x com f a menos 1 de x, isso volta para x, tanto de um lado como de outro, né? Isso aqui tem que valer sempre para todo x. E nesse caso aqui não é diferente. Então, por exemplo, então se você, deixa eu diminuir isso aqui. Então, por exemplo, se você pegar aqui a função fazer a função 3x menos 1 e compor com a f menos 1 de x, isso aqui tem que dar a minha função, o x, né? A função identidade. Ora, mais f composta com f menos 1 vai dar o quê? A f menos 1 está aqui, tá certo? Então vai ser o quê? Vai ser x mais 1 sobre 3. Só que f de x mais 1 sobre 3, pela lei da função f, vai ser o quê? Vai ser 3 vezes o x. Quem que é o meu x agora? O meu x é esse aqui, ó. X mais 1 sobre 3. Então vai ficar assim. 3x mais 1 sobre 3 menos 1. Ora, isso aqui vai dar x mais 1 e x mais 1 menos 1 dá x. Então, fazendo essa composição aqui, ó, eu volto para a identidade. O mesmo vai valer se você fazer o contrário aqui, tá certo? Então, deixo esse lado contrário como exercício. Então, esse é o método para encontrar função inversa quando você tem esse tipo de função aqui, tá certo? Vamos fazer mais um exemplo? Então, a nossa função agora é 2x menos 1 sobre 5. Então, como que eu encontro a função inversa dessa função? Bom, passo 1, você vai trocar o nome aqui das variáveis, né? Então, vai ficar desse jeito. E o passo 2, você vai isolar o y em função de x. Tá certo? Então, vamos lá. Então, eu tenho que x é igual a 2y menos 1 sobre 5, né? Faço essa multiplicação aqui, então eu tenho 5x igual a 2y menos 1. E isolando o y, né, eu tenho que passo 1 para cá, vai ficar 5x mais 1 dividido por 2. Então essa é a expressão da minha inversa. Bom, se está com dúvida de que realmente é essa a função inversa, você faz o quê? Faz essa composição que a gente fez aqui no exemplo anterior. Tá? Não tem muita dor de cabeça com isso. Mas vamos fazer só um lado aqui para
verificarmos. Então, como é que vai ficar? Deixa eu diminuir aqui esse pedaço. Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui a direção f menos 1 de x. Bom, a minha f menos 1 é 5x mais 1 sobre 2. E a minha f, quem que é a minha f? A minha f é isso aqui, ó. É 2x menos 1 sobre 5. Então, no lugar de x, desse x aqui, ó, eu vou colocar esse novo x, o 5x mais 1 sobre 2. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 2 vezes 5x mais 1 sobre 2, né? Menos 1 sobre 5. Tudo isso sobre 5. Tá? Então, isso aqui vai ficar igual a quanto? Esse 2 se cancela com esse de baixo, né? Que vai ficar 5x mais 1 menos 1. Esse 1 se cancela com esse. E esse 5 se cancela com esse. E isso aqui, no final das contas, dá x. Tá bom? Bom, essa conta que a gente está fazendo aqui, né? Essa conta é só para você verificar que, de fato, a função que você encontrou é a inversa da função f, tá certo? Mas não é uma conta necessária, tá bom? Vamos para mais um exemplo. O exemplo agora é x menos 2 ao cubo mais 1. Então, de novo, você troca o nome das variáveis, está aqui, e isola o y em função de x. Para esse caso em específico, o que eu vou fazer aqui? A ideia é passar esse 1 para cá, tá? Então tá aqui. E aí agora observa que ao invés de desenvolver esse camarada aqui, ó, eu elevo tudo à raiz cúbica, que aí eu me livro dele mais rapidamente. Não tenho aqui a dificuldade de lembrar a expressão desse produto notável. Então o que eu faço aqui? Elevo a raiz cúbica dos dois lados. Aqui vai dar y menos 2, porque esse 3 cancela com esse. E aí agora fica fácil de isolar o y, né? Então vai ficar a expressão desse jeito. 2 mais raiz cúbica de x menos 1. Então a expressão para a minha função inversa vai ser 2 mais raiz cúbica de 3, x menos 1. Beleza? Bom, então essa aqui é um método para você encontrar funções inversas, tá bom? Bom, como eu disse no início do vídeo, esse método em geral, ele pode ser, ele não é tão útil para algumas funções. Por exemplo, se você apresenta uma função desse tipo aqui, você complica só um pouquinho, repare que você já tem uma dificuldade para encontrar a inversa. Inclusive eu vou deixar como um problema para vocês tentarem, e vai ser difícil de você executar aqui o passo 2, que é isolar o y em função de x, tá? Porque aqui você vai ter um y ao cubo mais y, né? Como é que você vai isolar o y em função de x, tá certo? É uma tarefa um pouco complicada, embora essa função ela seja bijetura, tá bom? Em alguns casos, a gente se preocupa apenas com o fato da função ser bijetura, tá? Lembra que para uma função ela é inversível, C somente C ela é bijetura, tá certo? Então, em alguns casos, basta saber que a função é bijetura para o nosso problema, tá? Não importa muito a expressão da inversa, porque às vezes a expressão da função inversa ela não é fácil de ser encontrada, e ela não pode ser encontrada em termos de funções elementares, tá certo? Bom, outro problema que eu queria deixar aqui é se essa função x2, né, se ela tem inversa, tá bom? Uma dica que eu deixo aqui para esse exercício é esboçar o gráfico dessa função
E aí com o gráfico dessa função você vai ver que a função ela tem um ramo no eixo x negativo e um ramo no eixo x positivo, tá? E aí com isso vai ajudar a responder aqui esse problema, tá bom? Então era isso, pessoal, até a próxima.